Muito bom dia. Então, neste domingo, dia 9 do 1 de 2022, 9 de janeiro de 2022, nós teremos a nossa escola bíblica online, devido aí ao surto e ao aumento de casos de Covid, de contaminação aí na nossa cidade, em especial também em nossa igreja, né? Alguns casos aí. Então nós teremos a nossa escola bíblica deste domingo online, beleza? Então vocês vão aí assistir a lição. Vocês têm até domingo às 10h15 da manhã para postar a sua presença lá no grupo. Só coloca lá, eu assisti a lição, ou sim, e eu saberei que você assistiu e fez sua lição, ok? Muito bem. Então qual que é o nosso tema? Nós chegamos na sexta lição, sexto capítulo da revista, e o tema é a tentação. E hoje nós teremos a parte 1, vai ser o ponto 1, 2 e o 3. Aí no domingo que vem, ou online ou presencial, conforme o andamento das coisas, a gente encerra essa lição, ok? E eu vou estar com vocês, né? Essa lição seria minha, é minha, então continua sendo minha mesmo, é virtual, beleza? Então, o nosso texto, então esse é o combinado, vocês assistem e até domingo às 10h15 da manhã vocês colocam o sim lá no grupo, que aí eu vou fazer a chamada para a gente fazer a nossa consolidação, ok? E qual é o nosso texto então base dessa lição? Essa lição, nosso texto é 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre nós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então o versículo já anuncia que nenhuma tentação veio de Deus. Ela veio sempre da condição humana com uma parceria, né? O que o versículo diz, tem uma parceria aí, mas qual é o papel de Deus então na tentação? O papel dele é se manter fiel e não deixar que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar, daquilo que nós podemos aguentar, daquilo que nós podemos resistir. Quando vem a tentação, ele nos dá, é Deus que nos dá a força, o escape, para que a gente possa suportar e vencer. Mas vamos lá ver algumas coisas sobre a tentação, né? E a primeira coisa, por que nós somos tentados? Né? Por que nós somos tentados? Todo mundo já deve perguntar isso, né? Não seria tão mais fácil se a vida fosse mais simples e a gente nascesse aqui na Terra e tudo fosse perfeito e a gente vivesse amando Jesus Cristo sem pecado, sem nada, até o dia da nossa morte? Nós morreríamos, iríamos para o céu sem julgamento e todos seriam salvos. A vida não seria mais fácil assim? Então, no início, essa era a ideia de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim e disse a Adão, olha, domine sobre a terra, sobre as árvores, sobre as vegetações, sobre os animais, sobre a mulher, inclusive, essa era a ideia. De que Adão e Eva vivessem no paraíso, tivessem seus filhos e filhas, e tivesse uma geração ali, e chegasse um dia que todos estariam perfeitamente no paraíso. Se bem que já estavam, né? Porque Deus já descia todos os dias na viração do dia para conversar com eles. Essa era a ideia original, que não houvesse pecado, que não houvesse essa condição humana de sair da sua realidade, de querer ser mais do que o que lhe foi concedido. Né? Mas quando a serpente, com seu astuto engano, conversa com Eva e discute, e elas discutem lá então as condições de ser igual a Deus, a tentação entrou na humanidade e desconfigurou essa condição de paraíso que o homem vivia. Então já foi testado com a humanidade viver no paraíso. A humanidade não conseguiu, o homem, ser humano, não conseguiu manter-se nessa condição. Então ele acabou por ceder à conversa, ao diálogo com a serpente. Então por que nós somos tentados? Nós somos tentados por causa da nossa condição humana. Né? Nós somos tentados porque nós acabamos sucumbindo ao desejo humano de ser mais do que o que nós realmente somos, né? E então essa tentação ela é inerente. Enquanto houver ser humano,
descendente de Adão, ou seja, da raça caída, a tentação vai estar entre a humanidade, isso é fato, não tem como fugir a isso, né? Qual que é a origem, então, da tentação? A tentação, a origem dela, assim, não no sentido de o dia que ela começou. A primeira tentação nós já sabemos, foi ali com Adão e Eva, aliás, com Eva e com a serpente, quando Eva ouviu o discurso da serpente e quis tentar ser igual a Deus, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e assim ter a ciência, e assim ter os olhos abertos, e assim ser igual a Deus. Ali foi o momento, a primeira, né, diríamos assim, a primeira tentação, diríamos assim, ali nasce e dali, enquanto houver humanidade, nós teremos seres humanos dando ouvido a esse discurso, a falácia da serpente de querer ser igual a Deus, e a tentação nada mais é do que querer ter o domínio de todas as coisas, conhecimento de tudo. Mas a origem, de onde ela procede, qual que é a força motriz, o que impulsiona a tentação na vida do ser humano, né? A primeira coisa que nós entendemos é que a tentação não procede de Deus. E isso é fato, né? O versículo já diz claramente que não vem de Deus tentação nenhuma, senão do homem mesmo, da cobiça do homem, é a cobiça. A raiz, a força, o que fomenta, o que assa a tentação na vida do ser humano é a cobiça do homem. Não, então não procede de Deus. Nós temos essa falha de querer dizer, quando fazemos as besteiras da vida, por que Deus deixou. Então não é essa a questão. A pergunta não é por que Deus deixou. A princípio ele nem deixou, ele falou não, né? Ele já falou não. A Bíblia já está clara naquilo que ele falou não e naquilo que ele falou sim. Mas a nossa cobiça, ela impulsiona, ela nos dá força para a gente chegar e cometer os atos que Deus já disse não. Então a tentação não procede de Deus, procede do homem mesmo. Claro que o homem tem uma ajudinha, né? Procede da cobiça. E a cobiça é aquela luta dentro de nós, né? E a gente confunde muito essa coisa da cobiça, da tentação, daquilo que já é meu. Por exemplo, assim, a gula. Então eu vejo um prato de comida, eu sou tentado a comer. No meu caso específico, não, já não é mais uma tentação, já é um pecado domesticado. Então a gula não é uma tentação para mim, é um pecado pessoal que eu já alimento, carrego e ultimamente não tenho lutado muito contra. Então não é nem mais a questão de tentação, não sou tentado a comer. Eu como porque a minha cobiça, os meus desejos mandam em mim. Eles são mais fortes e acabam mandando em mim. Então isso não é tentação, isso é pecado domesticado. O que é pecado domesticado? Aquelas coisas que já fazem parte de mim. Agora a cobiça do homem o leva a essa luta entre o bem e o mal, né? A gente gosta de ver nos desenhos aí, olha a ilustração. Nos desenhos animados tem muito disso aí, né? O anjinho e o demônio de um lado e do outro dando as opiniões. É mais ou menos assim. O que a gente não pode esquecer é que independentemente do que Satanás falar, ou independentemente do que o anjinho falar, é a cobiça do homem, é os seus desejos, é o pecado que reside em você que vai tomar a decisão. Satanás não decide por você. O anjo não decide por você, né? Diríamos assim, quem decide ainda é você. Eles dão sugestões, eles dão opções. Agora, quem toma decisão é você. E quando a sua cobiça está bem alimentada, né, aí o pecado acaba falando mais alto. Então tome cuidado com essa coisa de ser tentado e pecado domesticado. Tem gente que tem pecado domesticado. Então não é tentação, já é corriqueiro do dia a dia. Tem gente não, que aí são tentados, né? Não estava nem pensando, não estava nem acostumado. Aí Satanás coloca lá na frente, a sua cobiça enche o seu coração, aí você vai lá e faz. Então não procede de Deus, procede da cobiça do homem. Claro que procede de Satanás também. Claro que Satanás é o grande parceiro de toda a tentação. Lembra quando ele levou Jesus lá no mais alto, lá no deserto, lá e mostrou todos os reinos e falou assim, olha, se prostrado me adorares, eu te darei todas essas nações.
né? Então Satanás, ele é o seu ajudador na hora da tentação. Procede da sua cobiça, já do seu desejo ruim, do seu desejo pecaminoso. E aí Satanás, quando ele percebe que você tem o desejo pecaminoso, ele vem e ele fomenta, ele vem e ele ajuda, ele vem e ele dá todas as condições para que sua cobiça seja executada. Então procede de Satanás. Satanás é a grande força do pecado, assim como o Espírito Santo é a grande força da santidade. Então a gente volta lá atrás naquela coisa. Quando Satanás falar no seu ouvido, ou quando o Espírito Santo falar do outro lado do seu ouvido, você vai tomar a decisão, evidentemente. Mas existem essas duas forças aí que vão dar sentido à sua vida, que vai dar rumo à sua vida. Ou o pecado dando força a você para pecar, ou Satanás dando força a você para pecar, ou o Espírito Santo dando força a você para ser santo e resistir às tentações. Então, recapitulando, a tentação não procede de Deus, não adianta você falar por que Deus deixou que isso acontecesse, foi você mesmo nas suas escolhas que escolheu, procede da cobiça do homem, Satanás vê o que seu coração mal já desejava e ele só vai ajudar você. E ela procede como raiz lá de Satanás, né? Satanás é o pai da mentira, o pai do pecado, e é ele que conduz a humanidade para tudo isso daí. E a única forma de resistir tudo isso daí é estando diante de Deus. Vamos ver isso aí posteriormente. Mas vamos lá. Ponto 2, então. Podemos resistir a Satanás? Então nós sabemos, nós entendemos até aqui. Olha a situação, a sinuca que nós entramos. A tentação não vem de Deus, ela procede da sua cobiça, numa parceria dos seus desejos ruins, numa parceria com Satanás, procede de Satanás. E aí, então, junta os seus desejos com a ruindade de Satanás e dá no que dá. Dá nos adultérios, dá na avareza, que é o amor ao dinheiro, dá na maledicência, que é amor a falar mal dos outros, dá na ira, dá no ciúme, dá nas maledicências, enfim, todas as manifestações do pecado. Mas a pergunta e nós podemos então resistir a Satanás? Bom, nós temos duas lutas. Lembra que eu falei que nós temos duas lutas? A tentação ela procede da sua cobiça e da força que Satanás buzina no seu ouvido. Então nós podemos resistir a Satanás? Na verdade, a pergunta tem que ser duas. Nós podemos resistir a nós mesmos e nós podemos resistir a Satanás? Então vamos primeiro responder a Satanás. Sim, nós podemos. Satanás ele é o tentador. Olha aí nesse desenho, ele coloca tudo à nossa volta. As bebidas, as drogas, o dinheiro, a pornografia, o adultério, as músicas com suas letras, enfim, a vida, os medicamentos, tudo isso daí que está acabando com a humanidade hoje. Satanás apresenta numa bandeja para todo mundo o tempo todo. É só você querer, né? É uma coisa que, se você no seu coração começar a sentir o desejo de adulterar, vai aparecer a oportunidade. Se você no seu coração alimentar o desejo de usar droga, vai aparecer a oportunidade. Se você alimentar no seu dinheiro, no seu coração, a vontade de ganhar dinheiro fácil, vai aparecer a oportunidade. E assim sucessivamente. É uma coisa incrível. Você está lendo a Bíblia no aplicativo do celular, aparece lá um link de um site pornográfico. Se você clicar, você vai ver pornografia. Então, Satanás ele vai buscando em você o que você quer e ele vai te mostrando. Agora, você pode resistir a Satanás? Sim, você pode. Você pode resistir a você mesmo? Sim, você pode. Eu quero vou encerrar lá mais no final com um texto o texto do filho de Adão, que Deus fala que o pecado jaz à sua porta e sobre ele deve dominar. A grande condenação do ser humano é que, mediante a força do Espírito Santo sobre ele é capaz de dominar sobre o pecado. Então por que nós não dominamos? Não dominamos porque não queremos, porque não lutamos contra. Porque nós pecamos porque nós queremos pecar, porque nós achamos, como diria o pastor José Deus, porque o pecado em si, ele é bom.
né? Na maioria das vezes ele é bom, ele traz a saciedade, ele traz sacia a ganância, o poder, enfim, as necessidades da carne. Então, enfim, não é ruim, por isso que nós vamos. Agora, e Satanás? Satanás podemos resistir? Podemos sim resistir a Satanás. Existe uma força maior que chama o Espírito Santo de Deus. Agora, uma pergunta simples e clara: como então poderemos resistir a Satanás? A única maneira de resistir a Satanás é através da inteira submissão a Deus. Então, o pecado vem contra mim, a tentação vem. Como é que eu posso resistir a essa tentação se Satanás está tão empenhado, tão trabalhador para que isso ocorra? Eu preciso me submeter a Deus. Então, eu vou dar meu exemplo básico que eu já dei, que já não é mais nenhuma tentação, mas já é um pecado domesticado. E essa coisa de pecado domesticado, por exemplo, para algumas pessoas o adultério é uma tentação. Para algumas outras, trocar de parceiro sexual já virou um pecado domesticado. Então não é mais uma tentação. Se resiste da mesma forma. Só precisa ficar claro, porque às vezes você está lutando contra Satanás e na verdade essa luta não é mais contra ele, é contra você mesmo. Então se a prostituição na sua vida já é um pecado domesticado, a luta é contra você, não é contra Satanás. Entendeu isso? Então tem esses dois lados. De cá é Satanás nos tentando, de cá nós cuidando e todos os dias alimentando o nosso pecado. Ambas as situações, a forma de resistir a Satanás, ao pecado, é se submetendo a Deus. Então vamos lá no meu, o exemplo que eu tinha dado de mim mesmo. Sobre comer muito. A glutonaria é um pecado. Para mim já não é uma tentação, já é um pecado domesticado. Então eu chego lá diante de 10 pamonhas. Eu tenho o livre-arbítrio de comer 10 pamonhas ou de olhar para a palavra de Deus e entender que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que quando eu tiver aí uma baleia cheia de colesterol pronto para infartar, eu pouco servirei para servir a Jesus Cristo no seu reino, a levar a sua palavra. Eu não vou dar conta de ficar de pé 2 horas, 3 horas no culto. Enfim, eu vou pegar o templo do Espírito Santo e vou estragá-lo com pamonha. Pamonha é uma coisa boa, mas eu preciso equilibrar, que senão ela se torna uma coisa ruim, que estraga o templo do Espírito Santo, que sou eu, o canal de Deus. É assim como você. Entendeu isso? Então eu preciso estar em inteira submissão a Deus, ou seja, sempre voltado para a palavra. A revista traz isso claro, e é bíblico, e que a forma com que Jesus Cristo resistiu a Satanás lá no deserto foi através da palavra e em submissão a Deus. Resignação, ou seja, abrir mão do meu querer para fazer o querer da palavra de Deus em submissão à cruz de Cristo, que ali crucifica todo o pecado. Então o lugar de crucificar pecado é na cruz. Não existe outro lugar para crucificar pecado que não seja na cruz. Então ali nós damos conta de resistir. É ali aos pés da cruz que todo pecado perde poder e força. Não é? É ali quando eu olho para Deus e falo que se pudesse, passe de mim esse cálice. Né? Mais ou menos assim, eu oraria assim a Deus: Deus, passa de mim o engordar, que eu coma tudo o que eu quiser sem que não traga nenhum mal para mim, nem para minhas veias, nem para o meu corpo, nem para nada. Esse seria o meu ideal. Mas se não for possível, que se faça a tua vontade. Então hoje, nesse tempo, na condição humana, não é possível. Tudo que eu comer vai ter uma reação no meu corpo. Então, qual que é agora fazer a tua vontade? A tua vontade é que eu cuide do meu corpo como templo do Espírito Santo. Sem essa neura de que Deus me permitiu comer 10 pamonhas. Não, por que Deus deixou eu comer 10 pamonhas? Não, ele não deixou. Ele falou, né? Como diz alguém, não é só Covid que mata, 10 pamonhas também mata. Então ele não deixou. Né? Estavam ali, eu tinha que dominar sobre o meu desejo de comer ou não. E nós temos que tomar esse cuidado, porque nós estamos enfiando e nadando de braçada no pecado, pecado aí, né, domesticado, e com essa cara de vítima,
da tentação de Satanás. Ah, eu sou tão fraco que Satanás me tentou que eu não pude resistir. Não, não é bem assim. Claro que toda tentação nasce da cobiça do homem, mais o trabalho de Satanás nessa cobiça que te leva a cometer muitos atos, que te impulsiona, que te incentiva, que te autoriza, que te permite, né, a cometer todos os atos ruins. Mas ainda assim você é protagonista. Você precisa construir sua santidade no sentido de o seu dia a dia, que Jesus Cristo não vai descer toda hora e falar assim, olha, fulano, não coma 10 pamonhas. Olha, não precisa ficar trocando de parceiro todo mês. Olha, não precisa roubar o troco do supermercado. Ele já te disse isso. Né? Isso não é mais, em alguns casos, não é mais tentação. Como diria meu pai, aí já é falta de brilho na cara. Né? Tem casos que é tentação, tem casos que é falta de brilho na cara. Vamos tomar esse cuidado para a gente não equivocar. O remédio para todas essas nuances, se é falta de brilho na cara, se é tentação, se é fraqueza, se é falta de Jesus no coração, o remédio para todas essas situações, para todas elas, é um só, é Cristo na cruz do Calvário. É a cruz, é submissão à cruz, é ser crucificado, é ser entregue a Cristo à morte o dia todo, não tem outro caminho não, tá? Então, basicamente, nós podemos resistir sim, mas nós iremos resistir quando nós estivermos diante da cruz. É só diante da cruz que nós vamos dar conta de resistir. Afinal, o pecado ele é agradável aos olhos, ele satisfaz o coração, ele vem de encontro aos nossos desejos humanos. Então a única forma da gente dar conta de resistir a tantos desejos e estímulos é alimentando os nossos desejos divinos. Né? Então se nós somos adâmicos por Adão, nós somos cristãos por Cristo. Esta é a nossa nova natureza. Vamos alimentar o espírito, né? É isso que vai nos fortalecer, né? Muito bem, no ponto 3 da revista da nossa lição. Por que Deus permite que sejamos tentados? Né? Como eu já disse, Ele não permite. Deus permite provas, tentações para nos aperfeiçoar. Mas essas coisas aí de... Eu estou no meu 10º adultério falando que Deus está permitindo. Eu estou na minha 10º uso de drogas e com essa infantilidade que Deus é que está permitindo. Não. Tem uma coisa interessante sobre ser professor, que chega no final do ano, quem não passou na prova, reprova, né? É uma coisa assim, meio cruel, mas é o fato. Quem não passa na prova, reprova e tem que fazer recuperação. O que é recuperação? É fazer a prova de novo para ver se agora dá conta. Existem esses casos. Mas eu sempre me lembro de Provérbios 29:1. Provérbios 29:1 diz que o homem que muitas vezes é corrigido sem que haja cura, será repreendido de repente sem possibilidade de conserto. Ou seja, há um limite. Até na escola chega um tempo de recuperação que se você não passar na recuperação você reprova de ano mesmo, vai ter que voltar tudo de novo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente já rompeu com a recuperação. É claro que nós vivemos num mundo que nos cerca, que nos amarra de todos os cantos. Olha a figura, achei espetacular essa figura. Esse mundo nos amarra de todos os cantos. Traz tentações de todos os lados. E muitas dessas tentações, é claro, Deus está nos provando. Mas não nos esqueçamos que procede de Satanás, foi permissão de Deus, mas veio de Satanás, aliados à sua cobiça. Né? Tem coisas que, por exemplo, assim, eu tenho uma boa didática comigo mesmo no sentido de disciplina. Eu levanto para ler, eu faço as minhas leituras, li no ano passado 33 livros, mais a Bíblia em inglês, esse ano vou ler mais uns 30, mais a Bíblia em espanhol. Então, sabe aquela coisa que não tem, aquela tentação de ficar dormindo e não ler? Não tem em mim, já está dominado, eu já passei nessa prova. Não é aqui que Satanás vem. Em compensação, tem outras coisas que eu já sou mais fragilizado. Eu vejo a situação, shopping, por exemplo, eu não posso muito ir no shopping,
entrar nas lojas de relógio, de roupa, né? Ali eu sou tentado, né? Tem outras coisas que já passaram dessa fase de ser tentado. Não são mais amarras do mundo, são amarras minhas mesmo, já são, como eu disse, pecados domesticados. Então Deus permite provas, tentações para nos aperfeiçoar. Agora, não adianta culpar Deus, porque ainda que a prova venha e Deus permitiu, Ele nos deu, a Bíblia deixou claro que Ele nos deu a válvula de escape. Ou seja, o lugar para a gente é escapar. Ou seja, condição, força para a gente dominar sobre essa tentação e resistir e não cair. Então, por mais, assim, gostei muito desse desenho, dessa gravura. E olha aí, o homenzinho aí, como uma marionete, com linhas nos braços, nas pernas, sendo dominado por tudo à sua volta. Nós vemos quase assim. Mas o Carl Jung estava meio errado quando disse que o homem é um produto do meio. Ainda que todo mundo à minha volta use droga, não quer dizer que eu tenha que usar. Passei por isso no quartel. De cada 10 soldados do quartel, 9,5 usavam drogas. Lamentavelmente, no meu ano foi assim. O que aconteceu? Aconteceu que eu passei lá, fiquei lá 11 meses lá e nunca usei, nunca experimentei. Eu nunca experimentei tipo nenhum de droga. Por quê? Porque era uma amarra que estava à minha volta, tentava me dominar, mas eu lutava contra ela. Eu tinha um princípio que dizia não use droga. E aí você tem os princípios ou não. Não adultere, não mate, não cobice, não blasfeme, não xingue, não use palavras indecentes, não amaldiçoe seus filhos, não seja um péssimo funcionário. Ou sim, 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 sim. Entende como é que funciona? As amarras, toda essa coisa que o mundo nos cerca, não dita, não tem o poder de dizer exatamente quem você vai ser. A palavra de Deus sim tem. Suas escolhas estarão intimamente ligadas ao resultado final. Então Deus permite para aperfeiçoar os santos. Uma prova nos santos. Agora, cada um de nós devemos dominar conforme o nosso querer. Né? Não é nem força, porque força a gente sabe. Você está aí, ó, moribundo, sedentário. Se você faz caminhada 2 semanas, você melhora a respiração. Você perde uns 4 quilos. Então, força é uma coisa que se adquire. Eu não tenho força. Você não tem força espiritual porque não vai na igreja, porque não lê a Bíblia, porque não escuta o sermão, porque resiste aos pastores, porque resiste à escola bíblica, porque resiste o que lhe é ensinado, o alimento que te é dado. Então, força é uma coisa que a gente adquire e aperfeiçoa. Então, é só você dar um prumo na sua vida. A tentação não é desculpa para ninguém estar rachando no inferno, não. Ela existe, está aí para todo mundo. Agora, cada um deve dominar sobre ela. As provas, pois, são para aperfeiçoar os santos. Para que ela serve? Para aperfeiçoar os santos. Olha essa gravura. Achei isso espetacular. Olha aí, o mar, debaixo da água, tubarão aí com um espeto aí, na metade do espeto aí tem um formato de uma mulher, né, sedutora, e lá na areia o crente débil. Então a mulher sedutora aí, a isca é o pecado, o tubarão é o diabo, esperando para te tragar, né, comer, e o crente débil é você, que é seduzido por qualquer coisa. Essa aí é a armadilha da tentação. Agora, se você resiste, se você dá conta, se você se fortalece, se você se alimenta da palavra para chegar nesse ponto e poder falar não às tentações, aí você foi aperfeiçoado. Sacou como é que funciona? Se não, só provou que você ou não é cristão de fato, ou é um cristão débil, né? Debilóide ou debilitado, enfim, ou que você ainda não está pronto para dominar sobre você mesmo. Então, a nossa primeira grande luta em relação à tentação somos nós mesmos. A segunda luta é contra Satanás. E se não lutarmos, essas duas forças vão se unir, ou seja, minha cobiça e a ruindade que é peculiar a Satanás irão unir, irão fazer de mim um cristão afastado de Deus, que não dá conta de viver a palavra, e que as tentações são de uma forma muito clara e pronta a força que nos conduz. Então as provas, elas só servem para aperfeiçoar o santo. Elas não nascem no coração de Deus. Algumas delas Deus acaba permitindo para nos aperfeiçoar. Se nós não passarmos na prova, a gente reprova e vai para a recuperação.
Se não passar na recuperação, a gente volta lá para o início do ano. É por isso que tantos crentes vivem uma vida de vai e vem. Você pensa, não, mas agora rompeu, agora dá conta, agora pegou na cabeça do arreio e vai cavalgar. Aí você acorda lá na semana que vem, o carinha tá lá no fim da fila de novo, no rudimento, lutando para entregar dízimo. Né? Eu acho que a fraqueza da fraqueza do crente débil é a luta para entregar dízimo. Né? Quando eu vejo alguém lutando para entregar dízimo, ele já caiu em todos os outros quesitos, porque entregar dízimo é o mais fácil. A tentação de ficar com o dinheiro que é de Deus é a mais fácil de lutar contra ela, de vencer. Então, quando você está nessa, é porque nas outras você já rodou. Você só não adulterou porque não teve coragem, né? Só não bebeu porque não teve coragem, ou já está bebendo escondido, só não fumou porque não teve coragem, ou já está fumando escondido, o que é uma idiotice, porque é só sair da igreja, você pode fazer o que você quiser e ninguém vai cobrar, né? Porque é uma idiotice, mas as tentações elas podem ser sim vencidas aos pés da cruz, e você que sabe se você vai cair na cilada, e tudo que Satanás faz é cilada. A Bíblia chama de astuta cilada, ou seja, sutil cilada de Satanás, né? Engenhosa, enganosa. Ele faz todas essas coisas sobre sua vida. E essa primeira parte, na semana que vem a gente continua aí no quarto ponto, mas quero encerrar a terceira como conclusão com o versículo de Gênesis 4, 6 e 7. Olha aí do lado aí. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ó, essa aqui foi antes de Caim matar Abel. Deus olhou para ele e falou assim: seu semblante está descaído, você tá querendo aprontar alguma coisa, você tá confuso, né? O seu semblante conta, mas se fizeres bem, e não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado que jaz à sua porta, ou seja, o pecado está sempre deitado à nossa porta, sobre ti será o seu desejo, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, meu querido, minha querida, desculpas esfarrapadas, conversas fiadas, farelos e quirelas são as nossas palavras, porque todo o mal que está diante de nós devemos e temos a parceria do Espírito Santo de Deus para sobre ele dominar. E nós podemos ou não dominar sobre ele. Então cabe a você firmar parceria com o Espírito Santo e não com Satanás, e vencer as tentações. E aquilo que for pecado domesticado, acorda para a vida. Acorda para a vida, porque é você que precisa enxotar de diante de você. Lembra quando Abraão faz o pacto lá e ele anda entre as carnes, eles ficam enxotando as aves de rapina para elas não pousarem? No seminário, e encerro contando essa palavra. No seminário, eu ouvi um professor contando: nós não podemos impedir que as aves voem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedi-las, que elas pousem, que elas façam ninhos, que elas choquem, que elas produzam frutos sobre nossa cabeça. Isso nós podemos impedir. Então, ainda que a tentação, ainda que o pecado fique voando aí sobre nossa cabeça, nos cabe, como Abraão, enxotá-los cada dia, cada momento, com a palavra de Deus, com a submissão a Deus, com aquilo que a igreja tem nos dado e ensinado. Então, não põe desculpa na tentação, não. Isso é quirela e farela. Porque quem vai para o inferno não é a tentação. No inferno vai ter tentação, não. No inferno vai ter Satanás e aqueles que não resistiram ao pecado aqui, então, nesse tempo. Então, Deus abençoe vocês. Boa lição. Domingo que vem a gente termina. Se online ou presencial, a gente termina de onde paramos. Deus abençoe você e te dê forças e que você se fortaleça para resistir às tentações do dia a dia. Deus abençoe vocês.